Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Vinícius e nesse vídeo eu vou falar sobre especificação técnica. Uma especificação técnica, ou simplesmente ET, é um documento elaborado pelo ABAP para descrever o que foi desenvolvido, geralmente para atender uma especificação funcional. Ele pode ser útil caso alguém no futuro precise saber o que foi feito. Na especificação técnica, você pode encontrar uma descrição do que foi desenvolvido, com prints de tela, trechos de código, fluxogramas, etc. Uma lista de objetos criados, modificados ou excluídos, evidências de teste para provar que o software está funcionando de acordo com o cenário proposto, uma lista de requests geradas para realizar o desenvolvimento, e um plano de cutover que explica algum procedimento que deve ser feito antes ou depois do transporte das requests. Agora a gente vai criar uma especificação técnica do zero, tá? Então eu tenho um modelo aqui, tá? Que a gente vai preencher. E eu tenho aqui do outro lado da tela a request que foi gerada para desenvolver aquele sistema de gestão de clientes que a gente fez no último vídeo, tá? Então a gente leu uma EF, uma especificação funcional, fez todo o desenvolvimento e agora a gente tem que documentar, fazer a especificação técnica, tá? Então vamos lá. Aqui no documento, então, tem a especificação técnica, o título, código da ET, como é a primeira aqui, vai ser 0001, cliente Indústrias UN, e o projeto Sistema de Gestão de Clientes, tá? Versões, então coloquei aqui meu nome, o módulo aqui eu coloquei ABAP, tá? Porque não sou de nenhum módulo específico, tá? Até nas consultorias que eu trabalho, geralmente eu coloco ABAP mesmo, tá? Ou se for Fiori, depende do que eu tô fazendo. Aqui, data. Hoje é 1/5, coloquei aqui. E criação do documento, tá? Mesmo esquema da EF. Você vai versionar tudo que você fizer nesse documento. Então, a primeira linha se refere à criação do documento. E caso você esqueça, tem que corrigir alguma coisa, faltou alguma coisa, você coloca a outra linha depois e repassa para o funcional esse documento. E lembrando, quem vai receber esse documento vai ser o funcional, tá? A gente vai fazer, preencher esse documento, passa para o funcional para ele conseguir testar o que a gente fez, tá? E se ele quiser passar para o cliente também. E isso é importante ser arquivado num repositório aí da empresa, da consultoria, para que caso alguém precise consultar esse documento para saber o que a gente fez, fique lá fácil para acessar, tá? Então, continuando aqui, resumo do desenvolvimento. O que a gente fez de forma resumida? Então lá, resumo do que foi desenvolvido. Exemplo. Foram desenvolvidos dois programas para permitir o cadastro, atualização, exclusão e remoção de clientes, além de criar uma tabela de banco de acordo com a EF e tal. Beleza, eu já coloquei mais ou menos do que eu ia escrever mesmo, só vou apagar essa parte. Então vai ficar assim, ó. Foram desenvolvidos dois programas, tá? Um é aquele programa que cria, modifica e exclui o cliente, tá? Aquele módulo pool. E tem o segundo programa, que é um reporte, que ele faz o filtro, né? Tem vários filtros possíveis na tela lá de seleção, e ele exibe um LV com resultado. E a partir dessa tela ele consegue também criar, modificar e excluir clientes, tá? Então aqui eu já estou linkando qual EF que eu usei para fazer o desenvolvimento, tá? Isso é importante. Então você está linkando a ET com a EF, beleza? Então resumidamente é isso que eu fiz, tá? 2. Descrição das alterações. Descreva o que foi desenvolvido, se preferir colocar prints de telas, diagramas, fluxo, etc. de cada objeto, tá? Então aqui a gente vai explicar o que a gente fez. Então vamos lá. Você vai lá na sua request, tá? Que você gerou para fazer o desenvolvimento, no meu caso é essa daqui, tá? E aqui ela lista todos os objetos que a gente fez, ó. Definição de tabelas. Eu posso abrindo aqui, ó. Tem a tabela, características, assim por diante. Então, de cima para baixo aqui, o primeiro objeto é a definição da tabela, que é aquela tabela transparente que a gente criou. Então, vamos lá. Eu vou copiar esse nome e vou colocar aqui, ó. Tabela de cliente. Vou colocar aqui o nome da tabela.
e vou entrar nesse objeto. Ele vai lá para o dicionário. Tá vendo aqui que o nome do elemento de dados é muito grande? Eu vou aumentar, porque eu vou dar um print nessa tela, tá? Então eu não quero cortar nenhuma informação importante, tá? Agora eu vou dar um print somente nessa parte aqui, ó. Vou copiar aqui para a área de transferência, colo aqui, tá? Então aqui eu estou já explicando qual que é o nome da tabela, a descrição, quais campos ela tem, o que é campo-chave, qual elemento de dados ela utiliza, o tipo do campo, o tamanho, se tem casas decimais e descrição. Então, nesse print, a gente reúne várias informações sobre a tabela, tá? Eu não preciso ficar dando print disso aqui, só se você realmente achar importante, tá? Porque isso aqui não vai influenciar muita coisa, tá? Na documentação, não vai explicar algo a mais, tá? O que é importante aqui é essa parte, tá? Porque tem gente que coloca muito print de qualquer coisa que tenha do objeto, tá? E o documento acaba ficando gigante. Quando alguém for ler, não vai dar bola, né, para essa informação, não é interessante. Então, só coloque print de informações que você acha que é interessante, tá? Que acha que é relevante para ser colocado na documentação. Então, no meu caso, eu vou colocar somente essa aqui, tá? Com relação à tabela. Agora, o próximo objeto. Vou dar um Enter aqui. Aqui eu acabei criando vários elementos de dados, né? Esse aqui, esse aqui, esse aqui, tá? Então, eu vou dar um print somente desse elemento de dados, tá? Vou entrar nele aqui e vou entrar aqui na parte de características adicionais. Porque aqui eu estou mostrando o ID de parâmetro que eu utilizei nesse elemento de dados. Então, deixa eu dar um print. Vou colocar aqui elemento de dados. Aí eu usei cleanr underline e e vou colocar aqui o print. Vou voltar aqui na nossa tabela. O nome não precisa, e-mail, limite. Aqui, esse status aqui do cliente, é interessante a gente colocar o domínio, tá? Então vou entrar aqui no elemento, vou entrar no domínio, e vou dar um print dessa parte, que é aquela regrinha, né? Que ele só permite A ativo e B bloqueado, tá? Eu acho que isso aqui é importante, então vou colocar no documento. Domínio z cliente status underline d. Que eu vou quebrar para não ficar a informação espalhada ali. Vamos voltar. Acho que aqui eu já coletei a informação que eu queria. Eu vou sair dessa tabela. Então agora a gente vai para a próxima. Aqui, características técnicas de uma tabela. Eu não vou dar print disso aqui, tá? Porque isso aqui não é relevante. Domínios. Eu já dei o print aqui do status do cliente, né? Que é esse daqui. Esses aqui eu não vou dar print porque não tem nada demais, tá? A gente consegue ver o tamanho aqui dos campos nessa parte aqui, tá? Então não precisa dos domínios. É claro que assim, eu estou falando, mas se você trabalha numa consultoria, num cliente que quer o mínimo detalhe, aí você dá print em tudo, tá? Então depende do seu cenário aí. Mas genericamente, se ninguém falar nada, aí você coloca só as partes mais importantes, tá? Elemento de dados. Também não vou colocar. Deixa eu ver. Também não vou colocar nenhum. Parâmetro. Esse aqui eu vou colocar. Esse aqui é relevante, tá? Então, vou dar um print dessa parte. Vou colocar aqui parâmetro zcleanr. Vou colocar aqui entre parênteses sm30 tabela tpara. Só para o pessoal saber que foi cadastrado nesse lugar, tá? Transação sm30 tabela tpara. Beleza, próximo programa. Aqui no programa a gente tem várias coisas, né?
Esse aqui é um módulo pool, por exemplo, é o programa principal. Aqui tem os includes, né, de várias coisas que a gente criou dentro desse programa. Aqui é aquele report que a gente criou e os includes do report, tá? Por que aqui está tudo na categoria de programa? Porque um módulo pool é um tipo de programa, certo? O include é um tipo de programa? É, tá? Por isso que ele está colocando aqui, tá? É um programa include, tá? Tecnicamente falando. Então, por isso que todos esses objetos estão incluídos aqui na categoria programa, tá? O que a gente vai colocar aqui? Eu não vou colocar todos os includes, tá? De código-fonte, eu só vou colocar os principais aqui, tá? No caso é esse. Então, vou colocar aqui programa apmz sd underline cliente, que faz o cadastro, atualização e exclusão de clientes. Tá? Então, estou falando que esse programa faz tudo isso. Mas não vou chegar no nível de código-fonte, entrar em cada include, dar um print e colocar. Só se a consultoria pedir, tá? Agora a gente vai dar o print somente no programa principal aqui do report. E vai explicar o que ele faz, né? Então, vou colocar aqui report, zreport, underline cliente. O que ele faz? Tem filtros e exibe um ALV. Tá? O que mais que a gente vai fazer? A gente vai voltar aqui na lista de objetos. Tabela a gente já colocou, tá? Não vamos colocar de novo. E transação. A gente tem 4. Aqui também a transação não tem nada demais, só vai apontar para o programa. Então, eu acho que não vale a pena você colocar aqui, tá? Porque vamos dar uma olhada aqui, ó. As ST01 tá apontando para o programa e para a tela. Então, eu não acho que é necessário colocar aqui no documento, tá? Porque aqui na lista de objetos a gente vai colocar todos os objetos. Aí sim a gente vai ter que colocar, tá? Aqui não pode faltar. Agora aqui nos prints eu acho que não é relevante, tá? Vamos lá então. Aqui então acabou os objetos, tá? Então não vou colocar mais nada aqui na parte de descrição das alterações, tá? Já estou falando aqui os mais importantes e o que os dois programas principais fazem, né? Objetos criados e modificados. Vamos lá. O que eu criei e eu modifiquei? Eu criei essa tabela aqui, não criei? Então vou copiar o nome dela, vou colocar aqui e vou colocar o tipo. Ela é uma tabela transparente. Qualquer outro objeto. Aqui eu não preciso colocar, tá? Porque toda tabela vai ter uma características. Domínio, que eu vou colocar os domínios que eu criei. Vou abrir aqui o Notepad para ficar mais fácil de copiar e colar. Pronto, então vamos lá. Ah, deixa eu adicionar mais linhas, né? Que aqui não vai dar para cadastrar nada. Só tem 3 linhas, então vamos lá. Depois eu excluo as linhas em excesso, tá? Vamos lá então. Segundo objeto. Esse domínio. Esse domínio. Esse. Pronto. Deixa eu ordenar aqui, né? Alinhar aqui a coluna, o conteúdo. Pronto. Colocamos os domínios. Eu vou colocar o tipo aqui, domínio. Agora a gente vai para o elemento de dados.
elemento de dados. Próximo, parâmetro. Aqui só tem um, então eu já vou colar direto. Que é um parâmetro SPA GPA. Programa. Vou colar aqui. Pronto, agora eu vou colocar que isso aqui é um programa. Isso aqui é include. Isso aqui é um report. O resto é include. Vou aumentar aqui para caber tudo numa linha só. Pronto. Agora a gente vai para o próximo, que é a tabela. A gente já colocou lá na primeira. Beleza? E as transações. Transação. Pronto. Colocamos todos os objetos que a gente criou na request, tá? Colocou na request. Agora eu vou arrumar aqui a numeração. 1, 2. Por que eu coloquei 3 dígitos aqui, tá? Depende do número de objetos que você tiver na request, tá? Então, se você tiver pouco, você pode usar 2 aqui, tá? Ou até mesmo uma casa só, tá? É que, dependendo do que você for fazer, vai gerar muito objeto, tá? Tipo, aplicar nota. Aí uma nota puxa outra, que puxa outra, que puxa outra, e quando você for ver, vai ter 500 objetos lá na request, tá? Principalmente se você tiver num projeto de migração, upgrade, gera uma request gigante lá de SPAL, SPDD, como que chama? ATC. Então isso aí gera uma request gigante. Aí se você for fazer documentação, vai ficar uma lista grande, né? E para ficar alinhado aqui certinho, né? Eu costumo usar mais dígitos. Mas você pode mudar isso. Eu gosto de fazer isso aqui para saber quantos objetos tem também, né? Você bate o olho e já sabe. Mas você poderia jogar no Excel isso aqui, fazer lá, né? Puxar para arrastar e já gerar tudo isso aqui automático. Se for muito objeto, compensa, né? Você economiza um tempo. Deixa eu excluir aqui as linhas em excesso. Pronto. Então deu 27 objetos aqui, tá? Próximo item da ET. Evidências de testes, tá? Então coloque informações, qual ambiente utilizou, os prints da tela, passo a passo, até completar o processo, provando que o programa funcionou, tá? Então vamos lá. A gente vai testar o que a gente desenvolveu. No caso, foram 2 programas, né? Então aquele primeiro aqui, que é esse Z, SAP MZ SD underline cliente, e o segundo que é o Z report underline cliente, tá? Então vamos invocar a primeira transação aqui, que é cadastrar o cliente. Eu vou executar e vou colocar aqui, ó. Transação ZSD 001. Criar cliente. Vou colocar aqui um cadastro, né? Fictício. José da Silva. José@teste.com. 1000 de limite. E eu vou dar um print disso. Vou colar o print aqui. E vou explicar como que
o funcional ou o cliente podem reproduzir esse teste no computador deles. Então eles vão entrar nessa transação, coloca aqui, ó, preencha os campos e salve. E quando você salvar, vai dar uma mensagem de sucesso, ó, lá embaixo. Eu vou copiar essa parte aqui da mensagem e vou colar aqui também. Só para mostrar que realmente está funcionando, está dando a mensagem, tudo mais, tá? Próxima transação, para editar o cliente, modificar, é essa aqui. Então, vou colocar aqui o código do cliente, vou dar um print. Vou colocar aqui, transação ZSD002, modificar cliente. Coloque o print, preencha o código do cliente desejado e pressione execute, né? Execute. Aqui a gente vai executar e vai modificar aqui, ó. Colocar um 2 no final, 9.999 e colocar status bloqueado. Vou dar um print. Colocar aqui, modifique os campos desejados e salve. Vou salvar. E copiar a mensagem aqui de sucesso. Próxima transação é a de excluir o cliente, as SD003. Vou excluir o cliente que a gente acabou de modificar. Então, transação SD003 excluir cliente. Preencha o código do cliente a ser excluído e execute. Vou copiar a mensagem dizendo que foi excluído com sucesso. E a última transação, que é a transação ZSD004, consultar clientes. Não vou preencher nada aqui, que é muito campo, né? Mas a gente já testou. Se eu fosse colocar aqui um teste de cada tipo de filtro, né? Esse aqui não tem como dar muito problema, porque quem gera esses filtros é o próprio range aqui da tela de seleção, né? E a gente está repassando para o select. Então a chance de dar qualquer erro aqui é muito baixa, né? Só se o standard mesmo, né? Manipular alguma coisa ali. Mas como é tudo standard, né? Praticamente, não tem por que dar erro. Então aqui preencha os filtros conforme desejado e execute. Aqui apareceu a LV, eu vou copiar aqui a parte que tem os dados e os botões. Um ALV é exibido conforme o filtro da tela anterior. Vou dar um print aqui também dos botões a mais que a gente colocou, né? Aqui estão os 3 botões para adicionais. Aí eu vou clicar aqui no botão, cada um, né? Então vamos lá, no criar cliente. Vou dar um print nessa tela.
Ao clicar no botão criar cliente, a transação VSD001 é chamada. Ao clicar, vou copiar esse texto, que ele vai se repetir, né, nos outros. Ao clicar no botão editar cliente, a transação VSD002 é chamada. Já informando o código do cliente e entrando no formulário automaticamente, tá? E ao clicar no botão excluir cliente, o cliente é excluído do banco de dados. Aqui no caso eu não estou chamando a transação SD003, eu estou excluindo direto, tá? Porque o código é muito simples. Agora vamos dar um print aqui na... Vou modificar o cliente 5. Vou dar um print dessa parte. Pronto. Aqui eu não vou colocar print porque não precisa, né? Ele só vai excluir, não vai ter nenhuma tela assim pra gente ver. Beleza? Então aqui a gente já mostrou todas as funcionalidades, né? Que o sistema faz, né? Então passamos transação por transação. Colocamos todas as evidências aqui, as mensagens que aparecem, tá? Aqui na parte dos botões que tem na transação de consulta, a gente não vai testar de novo porque vai cair na mesma transação, né? Então como a gente já testou as SD001, a gente não vai testar de novo. Eu só coloquei aqui o print da tela para mostrar que a gente está indo para lá. Mas a transação é a mesma. Se deu certo lá, vai dar certo aqui, tá? Aqui eu vou dar uns enters para não ficar pedaço aqui do tópico para cima e já começar na outra página. Requests. Vamos voltar lá para a lista. Então tem aqui a minha lista de requests, tá? Eu só criei uma request. Tem projetos ou desenvolvimentos que você faz mais de uma request, tá? Tem request de workbench, customizing. Então você tem que colocar aqui, tá? E na ordem que elas têm que ser transportadas para o ambiente subsequente. No caso, o ambiente subsequente do dev é o QS e do QS é o produção, tá? Então tem que ser na ordem certa aqui, porque se você mandar na ordem errada, pode dar erro no STMS, aí você vai ter que analisar o que está faltando lá, né? O que está dando erro. Então a nossa request é request 1, o tipo dela é workbench, tá? Qual que é o código dela? Esse aqui, ó. Vamos copiar, colar aqui. Qual que é a descrição? Tá aqui. Copia a descrição, cola aqui. Tá? 6. Atividades de cutover. O que é isso? Descreva se há atividades a serem feitas antes ou depois do transporte das requests. Exemplo, executar um reporte específico, escalonar um job, preencher alguma configuração. Isso aqui é importante porque às vezes você tem que fazer alguma coisa antes ou depois, tá? Vamos supor, você vai transportar alguma coisa e tem um outro sistema que está se comunicando com os programas que você mexeu. Se você transportar sem, vamos supor, desativar essa comunicação, vai dar um monte de erro no outro sistema, né? Então você poderia falar aqui, ó, desative a comunicação com o sistema X antes do transporte e ative depois do transporte, tá? Se der tudo certo. Ou, depois que você transportar, pode escalonar um job periódico, sei lá, uma vez por dia, para executar o programa que a gente criou. Então, é aqui que você vai colocar esse tipo de informação, tá? Nesse caso, não tem nenhuma atividade de cutover. Se a gente fosse transportar isso aqui para QS ou para produção depois, não precisa se preocupar com nada. Tá tudo certo. Então, a gente coloca aqui, ó. Não há. Beleza? Então acabou o documento aqui, a gente passou todas as informações do nosso desenvolvimento, tá? Agora eu vou gerar um PDF desse documento para a gente ver como ficou. Beleza? Abri o PDF aqui, pessoal. Então tá lá, a especificação técnica, vamos passar página por página para ver como ficou.
Resumo, descrição das alterações que a gente fez, quais objetos a gente criou ou modificou, tá? Como a gente fez um programa do zero, só tem objetos criados aqui, né? Evidências de testes. A gente colocou, ó, testamos as SD001, A2, A3, A4, tá? Mais informações dos botões lá na transação SD004. Qual request que a gente criou? Tá aqui. Aqui tá a descrição. E nenhuma atividade de cutover, tá? Então, quem olhar esse documento vai saber exatamente o que foi feito. Ó. Foi feito 2 programas, um para criar, modificar, excluir um cliente, outro para gerar um relatório. A gente criou uma tabela. Então, tá vendo? Com esse documento dá para ter uma ideia do que foi feito, tá? Não tem o código-fonte aqui, logicamente, né? Não tem cada, igual aqui nessa parte, né? Tem vários includes. Cada include tem um monte de código dentro. A gente não colocou o código aqui, ou seja, a pessoa não vai saber exatamente o que foi feito, né? No mínimo detalhes. Então, aí depende da consultoria. Tem consultoria que vai pedir isso e tem consultoria que não vai pedir. Só que o documento vai ficar gigante, né? Então, não sei se é interessante fazer isso, tá? Às vezes compensa até fazer, sei lá, um zip e anexar junto com esse arquivo, tá? Para você baixar daí o código-fonte e ter um versionamento ali. Mas no próprio ambiente SAP já tem um versionamento. Então, não sei se é necessário fazer isso, tá? Concluindo então, pessoal, a gente viu como que a gente cria uma ET, uma especificação técnica. Qual que seria o próximo passo aqui? É passar esse documento para o funcional, tá? Para ele conseguir ver o que a gente fez, né? Conseguir testar os programas. Se ele quiser passar isso para o cliente também pode, né? Acho que não tem nenhum problema. E esse documento ele vai ser geralmente armazenado na nuvem no drive da consultoria para que fique tudo lá arquivado, caso precise saber, né, o que foi feito, o histórico de tudo que foi feito para aquele cliente, a gente tem o documento, tá? Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Qualquer dúvida pode colocar nos comentários. Pratique e até mais.